Que culto maravilhoso. Tudo que Deus já fez aqui, eu creio que marcou as nossas vidas. Tempo de adoração, tempo de louvor, de gratidão, de intercessão. Momento aqui onde o Espírito Santo tem ministrado as nossas vidas acerca do amor de Deus sobre cada um de nós. Você é amado de Deus. Você sabia disso? Você é profundamente amado por Deus. Viva com essa verdade dentro do seu coração. Aqui nós celebramos a ceia do Senhor, que nos relembra o ato do amor profundo de Deus pela vida de cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho, Jesus, morreu pela sua vida. Morreu por você, morreu por mim. Nós não merecíamos essa graça de Deus, mas Ele decidiu nos amar e nós estamos aqui para louvá-lo a Ele por isso. Amém? Irmãos, neste momento nós vamos refletir na palavra do Senhor. Continuando pensando acerca do sacrifício, do amor de Deus pelas nossas vidas, hoje nós vamos refletir na Bíblia acerca deste tema, a lei da cruz. Porque para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos olhar para a Bíblia. Hoje existem muitas visões distorcidas e confusas sobre quem é Jesus e o que é ser um discípulo de Jesus. E por isso nós precisamos buscar, à luz da palavra de Deus, uma visão correta do que é seguir a Cristo e do que o impacto, o significado da cruz tem sobre as nossas vidas. E nessa semana eu estava vendo um vídeo, encontrei um vídeo, achei interessante, estava assistindo ele, que falava sobre uma obra de arte que foi exposta no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. E ali, naquele museu, teve um momento da pandemia, onde ele ficou fechado, onde as pessoas não podiam visitar ali, mas depois, quando ele reabriu as suas portas, ali havia uma pintura. Uma pintura que chamou a atenção de muitas pessoas. Isso aconteceu lá em 2020, né? Nem sei se essa pintura ainda está exposta lá, mas naquele momento chamou a atenção de muitas pessoas. E ali naquele museu, pedi para a Gabi colocar o slide que tem a pintura. Ali naquele museu, as pessoas podiam visitar esse quadro. Ficou conhecido por alguns como o Jesus do MASP, mas o verdadeiro nome desse quadro é o Cristo Abençoador. Então as pessoas começaram a visitar o museu, e ali começou a ser feita uma brincadeira em que as pessoas chegavam, faziam uma selfie, tiravam uma foto com esse quadro, imitavam a pose de Jesus e postavam nas redes sociais. E isso alcançou, teve uma repercussão, de tal maneira que foi criado um perfil no Instagram só para postar as fotos que as pessoas faziam com esse quadro. E algumas pessoas começaram a chamar, inclusive o perfil do Instagram era o Jesus debochado do MASP. E isso, as pessoas começaram a publicar fotos, e isso teve uma grande repercussão. Tanto é que as pessoas não apenas postavam fotos com esse quadro, mas começaram a supostamente conversar com Jesus. Então eles mandavam perguntas, pediam coisas, Jesus me dá paciência, e entre outras coisas falavam, e Jesus respondia. O suposto Jesus abençoado, ele respondia. Irmãos, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, qual é a visão que o mundo tem sobre Jesus? Como algumas pessoas estão sendo guiadas por uma visão distorcida, errada e equivocada do que é ser um discípulo de Jesus. E por isso, meus irmãos, eu quero hoje, a partir da Bíblia, refletir com você sobre o impacto da cruz sobre as nossas vidas. E o que nós precisamos fazer diante das exigências de Jesus, quando Ele fala que aquele que quer ser seu discípulo precisa ter uma vida de renúncia, precisa tomar a sua cruz e precisa segui-lo. Por isso eu quero ler com você neste momento o versículo que está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Palavras de Jesus quando ele se volta ali para uma multidão. E ele fala para aquela multidão o seguinte:
Olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós estamos aqui neste momento, um momento tão especial, ó Deus, onde o Senhor já tem falado aos nossos corações. Pai, o Senhor nos dá o privilégio de aqui juntos te adorarmos, nos unirmos como comunidade, como família do Senhor, para engrandecê-lo, para colocar as nossas vidas diante de Ti e para também receber da Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, ministra no coração, na vida de cada pessoa que está aqui, ministra, Deus, sobre nós e corrija qualquer visão equivocada, distorcida do que é ser um discípulo do Senhor. Pai, nós queremos viver segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, por isso fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. No contexto em que nós lemos, você pode observar que Jesus, ele estava desenvolvendo seu ministério e ele já havia realizado muitos milagres. Jesus havia curado enfermos. No próprio capítulo 9, você encontra Jesus multiplicando o pão, os cinco pães e os 2 peixes, e ali havia uma grande repercussão sobre o que Jesus estava fazendo. Quem é esse homem? Esse homem que é capaz de curar enfermidades, esse homem que é capaz de multiplicar alimento, esse homem que é capaz de acalmar uma tempestade. Tanto é que começaram a surgir muitas opiniões acerca de quem era Jesus. Isso chegou lá no governo. Lá em Lucas, no próprio capítulo 9, havia algumas opiniões sobre quem era Jesus, e então a gente encontra Herodes. Herodes, o tetrarca, era um governador. Lucas 9, de 7 a 9 diz o seguinte: e Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Ele ficou perplexo sobre as coisas que Jesus estava fazendo. Porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Havia uma interrogação, não apenas na mente de Herodes, mas de tantas outras pessoas sobre quem era este homem. Então alguns começaram a falar: olha, esse Jesus na verdade é João o Batista, porque ele havia sido morto por Herodes, havia sido decapitado. Então as pessoas começaram a falar: João ressuscitou. Outros falaram: não é João, é Elias. Elias ressurgiu dos mortos. Outras pessoas falaram: não é João e nem Elias, é um outro profeta. Em qualquer um dos casos seria alguém que ressurgiu, alguém que havia sido morto e voltou a viver. Mas então, por que as multidões seguiam a Jesus? Pense só, surge uma figura, um homem, que resolve o problema da saúde. Se eu estou doente, vou até ele e ele me cura. Surge alguém que não apenas resolve o problema da saúde, mas resolve o problema da fome. Uma pessoa que é capaz de multiplicar alimento. E a partir de uma pequena quantidade de alimento pode alimentar uma multidão. E não apenas isso, mas essa pessoa resolve o problema da morte. É capaz de ressuscitar dos mortos. E por todos esses motivos, havia um grande interesse em seguir a Jesus. Havia uma multidão buscando a Jesus, por tudo aquilo que ele havia feito. Mas aqui nós podemos pensar que havia uma visão equivocada, uma motivação errada de muitos ali que estavam seguindo a Jesus Cristo. Então é por isso que neste momento, alguns podem pensar: o que eu preciso fazer, o que eu preciso para seguir esse homem? Esse homem que é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Então é justamente por isso que Jesus, ele se volta para essa multidão e ele faz essa declaração: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
E aqui há o que eu chamo, o que eu quero pontuar, que é a lei da cruz. A lei da cruz, ela é uma regra, um princípio. Ela envolve escolha, ela envolve renúncia, ela envolve compromisso e perseverança. Então aquela multidão que estava interessada nos milagres, talvez muitos estavam interessados em ter algum benefício ali de Jesus, eles recebem essa palavra, que talvez no coração de muitos foi um balde de água fria. Então, Jesus começa e faz essa declaração. Eu quero que você observe a primeira parte da fala de Jesus. Jesus começa essa declaração falando, olha, se alguém quiser. É interessante que seguir a Cristo é uma escolha pessoal, é uma escolha voluntária. Jesus não obriga ninguém a seguir, a se colocar numa caminhada de ser um discípulo dele. Se alguém quiser. Quando a gente estuda os evangelhos, você começa a ler a história do ministério de Jesus, você vê Jesus chamando pessoas, chamando homens, mulheres, chamando pessoas para segui-lo. E em nenhum momento você encontra Jesus usando de força, de violência, para que essas pessoas o seguissem. Jesus as chamava. Lembro-me de Mateus. Mateus estava num dia de trabalho, uma pessoa que era menosprezada. As pessoas não gostavam de Mateus, ele era um coletor de impostos, considerado como se fosse um traidor do seu povo. Mas ali, no seu trabalho, naquela vida de que eu acredito que ele tinha muitos poucos amigos, Jesus, o texto fala que Jesus passou por Mateus. E não apenas que passou, mas Jesus viu Mateus. Jesus enxergou Mateus. E ele falou para aquele homem que muitas pessoas com certeza buscavam distância, não queriam estar com aquele homem. Jesus fala para ele, olha, segue-me. Eu tenho uma missão, eu tenho uma vida diferente para você. E então Mateus naquele momento larga o seu trabalho e começa uma jornada onde ele seria um discípulo de Jesus. Se alguém quiser. O chamado de Jesus é para todos, mas é um convite e não uma obrigação. Mas então Jesus continua a sua declaração e ele fala, olha, se alguém quiser, precisa negar a si mesmo. E quando Jesus faz essa declaração, é interessante que o significado disso, de negar a si mesmo, é na verdade despedir-se, é dar adeus a você mesmo. É como se você falasse, olha, você diante de um espelho, olhasse para você e desse adeus para a sua vida, para as suas vontades, para o seu ego, para aquilo que você acredita ser o melhor para você. Negar a si mesmo é dar adeus à vontade própria, às inclinações e aos desejos pessoais. Essa é a negação de si mesmo que cabe a nós realizar. Irmãos, há uma necessidade absoluta de negar a nós mesmos diariamente. A vida com Cristo, chamado para ser um discípulo de Jesus, a lei da cruz, implica em uma vida de renúncia, onde nós vamos dizer não ao pecado, a tudo aquilo que desagrada a Deus, e vamos colocar Ele no centro da nossa vida. Eu quero fazer um alerta aqui a você. Nós precisamos vigiar as nossas vontades. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos e de coisas que podem nos distanciar de Deus. E por isso nós precisamos diariamente vigiar as nossas vontades. Esteja atento na sua vida. Esteja atento como um soldado em um território inimigo. Você precisa estar alerta àquilo que está brotando no seu coração. Algo que às vezes você sabe, eu não posso alimentar isso, mas às vezes nós caímos, às vezes nós cedemos, e aos poucos o diabo, o pecado vai nos seduzindo, e vai pouco a pouco nos distanciando do caminho que nós nunca deveríamos ter saído. Vigie o seu coração, não confie no seu coração, mas confie em Deus, e entregue o seu coração a Ele. Irmãos, essa vida de renúncia
ela não se resume a frequentar um culto ou a participar das atividades que a igreja proporciona. É muito mais do que isso. Nós não podemos ter uma mentalidade guiada por este mundo. E aqui nós precisamos prestar muita atenção, porque vivemos um tempo em que a gente pode olhar as pessoas tirando foto com aquele quadro, que chegaram ao absurdo de chamar de um Jesus debochado, mas na verdade talvez isso seja a representação do cristianismo que muitos estão vivendo no dia de hoje. Aí o Cristo sofredor da Bíblia, ele passa a ser um Cristo divertido. O Cristo sofredor passa a ser o Cristo festejado. E essa não é a vida que Deus quer de cada um de nós. Não é o compromisso, a renúncia que a Bíblia nos ensina acerca daquele que quer ser discípulo de Jesus. Nós não podemos ter uma mentalidade guiada por este mundo. Há um autor chamado Ryle, ele diz o seguinte: onde não existe o ato de negar a si mesmo, ali não existe a verdadeira graça de Deus. Um coração que foi visitado pela graça de Deus, um coração cheio da graça de Deus, transformado por essa graça, é um coração que aprende a dizer não a si mesmo. É um coração que aprende a viver uma vida de renúncia. Porque ser discípulo de Jesus é submeter-se primeiramente à vontade de Deus. Paulo em Gálatas 5:24, ele diz o seguinte, ele declara: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso é ser um discípulo de Jesus. E neste ponto eu paro e faço uma seguinte pergunta para todos nós: o que tem guiado a sua vida? O que tem direcionado a sua vida? As suas paixões, os seus desejos carnais ou a vontade do Senhor? Tem algo que hoje você precisa renunciar? Existe algo que hoje você precisa deixar na cruz e falar: Jesus, a partir de hoje isso não vai mais dominar a minha vida? O pecado não pode ser uma visita bem-vinda dentro dos nossos corações, mas dentro da nossa vida, ela precisa ser preenchida e só pode ter espaço para a presença de Deus. Cristo precisa estar no centro das nossas vidas. Mas então Jesus continua essa declaração, e além de falar dessa vida de renúncia, ele então fala que nós precisamos tomar diariamente a nossa cruz. Diariamente a nossa cruz. E aqui eu quero fazer um destaque: existe uma visão errada sobre o que é a cruz. Às vezes algumas pessoas, elas pensam que cruz é uma pessoa. Você já ouviu alguém falar assim: olha, fulano de tal é a minha cruz. Olha, o meu chefe é a minha cruz. É a cruz que eu tenho que carregar. Algumas pessoas fazem essa declaração e acabam comparando, a cruz como se fosse uma pessoa. Mas não é a cruz que Jesus nos ordenou que nós devemos tomar. A cruz não é uma pessoa, não é uma enfermidade. Às vezes tem gente que fala: eu estou com uma dor de coluna, é a minha cruz. Isso não é a cruz que Jesus tem para nós. A cruz não é algum tipo de problema que você tem que enfrentar. A cruz não é uma peça de decoração que você pode ter na sua casa, ou que nós podemos colocar na fachada de um templo. Essa não é a cruz que nós devemos tomar. E aqui nós devemos, para entender melhor isso, nós precisamos olhar como era a prática da crucificação. Irmãos, os romanos, eles eram profissionais em fazer uma pessoa sofrer sem matá-la. Eles eram profissionais nisso. E a crucificação era algo tão terrível que um cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Então, quando alguém era condenado à crucificação, ela estava condenada a uma morte terrível. Mas ela não apenas seria pregada em um madeiro, ela precisava fazer uma espécie de desfile. Ela precisava ali do local da sua condenação, ela precisava tomar a sua cruz e fazer uma jornada até o local, ou pelo menos uma parte daquele caminho, porque alguns não suportavam levar a cruz por todo o caminho. Isso aconteceu com Jesus, mas eles precisavam até um determinado
tempo, até um determinado momento, até um determinado ponto, levar, carregar aquele madeiro. E ali naquela jornada, publicamente aquela pessoa, todos os que o viam sabiam que aquela pessoa estava condenada à morte, e morte por crucificação. Então, quando nós olhamos aqui Jesus falando que nós precisamos tomar diariamente a nossa cruz, a gente vê que há um peso, há uma responsabilidade pessoal em seguir a Jesus, em tomar essa decisão de ser um discípulo de Jesus. E é interessante que o versículo diz, e tome a sua cruz. O compromisso de ser um discípulo de Jesus, ele é um compromisso pessoal. Você precisa tomar a sua cruz. Eu preciso levar a minha cruz. Eu não tenho como terceirizar isso. Eu não posso levar a sua cruz. Cada um precisa tomar a sua cruz. É uma tarefa pessoal e é uma ação diária. Irmãos, a cada dia nós precisamos acordar com essa consciência de que neste mundo nós somos chamados para uma vida de renúncia, uma vida de confiança em Deus, mas também uma vida onde nós vamos levar a nossa cruz. Carregando essa cruz, assim como Jesus fez, sabendo que ao fazer isso, nós estamos nos tornando discípulos de Jesus, porque isso está representando que nós reconhecemos que assim como a Bíblia nos ensina, assim como Paulo falou, nós precisamos ter uma vida onde o nosso ego esteja crucificado e nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas precisamos viver para Deus em primeiro lugar. E na sequência, quando Jesus fala então que nós precisamos tomar diariamente a nossa cruz, ele então fala o seguinte, que nessa sequência nós precisamos segui-lo. Precisamos renunciar, precisamos tomar a nossa cruz e precisamos segui-lo. E seguir a Jesus, o que significa? Significa uma jornada de confiança e de obediência. Significa que eu vou confiar mais nele do que na minha vida. Significa que eu vou caminhar em seus passos. Significa que eu vou obedecer os seus mandamentos e ser grato pela salvação que ele me concedeu. Eu fico imaginando a confusão que talvez estava presente na mente daquelas pessoas, daquela multidão, porque em um determinado momento viram Jesus fazendo tantos milagres. E eu acredito que muitos esperavam, tinham uma expectativa de um discurso diferente. Mas então Jesus faz essa declaração para aquela multidão e fala, olha, vocês querem realmente me seguir? É uma escolha voluntária de vocês. Mas se vocês decidem isso, vocês precisam renunciar a si mesmos, vocês precisam tomar a cruz. Eu fico imaginando como o que eles estavam pensando, mas como assim, Jesus? Você está nos chamando a uma vida onde nós vamos ter que passar por uma morte tão cruel. E Jesus então fala, e aí vocês me sigam. Renunciem, tomem a cruz e me sigam. Mas irmãos, eu quero dizer que sozinhos, nós não vamos conseguir fazer isso. Sozinho, você não vai conseguir ter uma vida de renúncia. Porque muitas vezes a tentação, o pecado, ele tem uma força tão grande que nós, sozinhos, não podemos vencer. Por isso, sozinho, você não vai conseguir renunciar, ter uma vida de renúncia. Sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sozinho, você não vai conseguir seguir a Jesus. E aí, irmãos, para mim, há uma esperança, porque Jesus fez essa alta exigência, mas Ele nos dá condições de alcançar isso, porque nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador. E é interessante que em João, no capítulo 14, nos versículos 16 a 17, palavras de Jesus, Ele fala o seguinte, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você não está sozinho nessa jornada, nessa decisão de ser um discípulo de Jesus.
Jesus rogou ao Pai, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador. Por isso, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa vida de ser discípulo de Jesus Cristo, nós podemos contar com aquele que pode nos ajudar em todos os momentos. Há alguma tentação grande na sua vida, você precisa rogar e recorrer à ajuda daquele que pode te ajudar a vencer tudo. Aquele que pode te ajudar a ter uma vida santificada e rendida totalmente a Jesus. Ele é o nosso ajudador. Ele nos capacita nesse desafio de renunciar, de tomar a nossa cruz e de seguir os passos do nosso Mestre. Você não está sozinho nessa jornada. E quando eu leio esse texto, a figura que me vem acerca da igreja é que nós somos como uma caravana de carregadores de cruz. Nós somos uma comunidade daqueles que carregam a sua cruz, mas nós somos capacitados, fortalecidos e guiados pela força do Espírito Santo, que nos ajuda dia após dia a ter uma vida rendida totalmente a Jesus Cristo. E é interessante que Jesus não para aí o seu discurso, e ele então fala sobre ganhar ou perder a vida. E eu lanço essa pergunta a você: você quer ganhar ou perder a sua vida? O que você deseja fazer com a sua vida? E Jesus começa a falar sobre isso. E ele então diz o seguinte, olha, nos versículos 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Lembre-se que ele falou, olha, se alguém quiser me seguir. Agora ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? A pergunta de Jesus, ela nos leva a pensar sobre o valor da nossa alma. Ela nos leva a pensar sobre o valor da nossa vida. Se queremos ganhar ou perder a nossa vida. E a lógica do reino de Deus é algo que nos faz refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, que esta cultura, este mundo distorce e nos engana. Possuir o que o mundo oferece, irmãos, não vai satisfazer o nosso coração. Olha, mesmo que você consiga muitos bens e posses, eu quero dizer a você uma verdade: um dia a morte vai separar você de todo o seu patrimônio. Pode ter certeza disso. E é interessante que, neste ponto, eu quero usar aqui uma ilustração que Jesus fez, que eu creio que é muito válida para que nós possamos entender melhor o que é ganhar ou perder a vida. Em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Jesus falou, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola, contou uma história. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, este homem seria visto como um homem de sucesso, de êxito, aquele que deu certo na vida, como às vezes muitas pessoas falam. Um homem que seria admirado, seria referencial para muitas pessoas. O problema não é ter muitos bens, mas é
Quem controla o seu coração é a sua vida. E esse homem, é interessante que ele foi chamado de rico, mas diante de Deus, ele foi chamado de insensato. E este mundo que nós vivemos, ele ocupa e retém a atenção de milhões de pessoas que, da mesma forma como este homem, estão destruindo as suas almas. Destruindo as suas almas. Por isso, essa história nos faz pensar com quem nós parecemos. Será que também estamos sendo direcionados e estamos levando uma vida como este homem? Investindo em tantas coisas e nos esquecendo de Deus, deixando de levar uma vida como um discípulo de Jesus Cristo. Então Jesus termina esse texto falando sobre a importância de nós não termos vergonha dele. Nós não podemos ter vergonha de Jesus. E no versículo 26 do capítulo 9, que nós lemos, o texto diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Esse texto nos ensina, irmãos, que nós não podemos ter vergonha de Jesus. Sabe do que nós precisamos ter vergonha? Isso, para mim, às vezes está muito invertido na vida. Infelizmente, daqueles que dizem seguir a Jesus, nós não podemos ter vergonha de Jesus, mas nós devemos ter vergonha do pecado, do mundanismo. É disso que nós precisamos ter vergonha. Mas me parece que às vezes esses valores estão invertidos. E alguns estão tendo vergonha de Jesus, mas não têm vergonha do pecado. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha diante desse discurso de Jesus? Você deseja ganhar ou perder a sua vida? Nós precisamos nos render a Ele. Não podemos apenas olhar para a figura de Jesus e ver Ele como um homem bom, alguém que ajudou pessoas. Não, o chamado de Jesus para nós é de uma vida de profunda intimidade com Ele. Uma vida de caminhada, de proximidade com Ele. Jesus ama a sua vida. Ele deseja te ajudar nos seus desafios. Ele deseja viver com você. Ele deseja viver em você. E essa é a melhor decisão que nós podemos tomar. É nos render diante dEle.